E aí é difícil, né, nós pensarmos que realmente... Eu sou um tanto cética, assim, de que vai existir uma grande mudança, uma grande revolução. Por isso que, embora eu acho que a gente tem que entender um pouco e não tem que ser alienado, né? Tem que entender o que está acontecendo no mundo, tem que entender um pouco de, tá, em quem eu vou votar, o que vai acontecer e tal. Embora eu acho que a gente tenha que até certo ponto se envolver com isso, mas isso eu acho que é tipo 2, 3% da tua vida, sabe? 97% da tua vida é tu olhando para ti e pensando assim, o que eu posso fazer para eu prosperar? Porque contar com o sistema, contar com essa mudança institucional não vai acontecer de cima para baixo. E isso é um outro ponto que eles trazem. Essa mudança ela vai precisar ser do micro para o macro. Então nós, seres humanos, capazes e conscientes de que existem essas amarras para a prosperidade, nós temos que partir de uma mudança interna. Nós temos que partir da nossa mudança. Nós temos que partir da nossa postura. O que eu posso fazer para que eu prospere? E que essa minha prosperidade crie um ciclo virtuoso que vá, de certa forma, contribuindo para que essa conjuntura de manutenção da pobreza ela seja quebrada. Então você tem que olhar para a sua vida. E olhar para a tua vida e pensar assim, primeiro, institucionalmente, né? Que regra do jogo eu tô tendo pra minha vida? Será que eu tô tendo uma regra do jogo extrativista ou inclusiva? O que é a extrativista do ponto de vista pessoal? Isso que eu tô extrapolando os estudos deles já, tá? Deles, no caso. Porque eu acho que a gente que é justamente isso que é o interessante. Nós pegarmos estudos que são renomados e nós olharmos e dizer o que disso eu posso tirar pra minha vida. E aí, se nós formos fazer esse paralelo, pensar, né? A minha vida tem sido uma vida com instituições, regras do jogo, extrativistas ou inclusivas? O que é extrativistas? Eu estou esperando que me sirvam e no momento que eles me servem, eles também me tomam. Então existe, e isso é um conflito complicado, né? Porque existe essa dualidade, existe esse paradoxo entre eles estão me tirando e eu tô esperando que eles me deem. Essa construção dessa dependência que eu falei antes. E aí também não é fácil quebrar isso. E não só quebrar, mas também assim estruturalmente fazer isso de modo que eu não vá deixar as pessoas pobres passando fome, entendeu? Então assim, o limiar entre o dar e exigir, entendendo que, por exemplo, as pessoas que realmente estão na extrema pobreza, se eu não dar comida, se eu não der o mínimo para elas conseguirem viver, elas não vão conseguir nem pensar. Porque como é que eu vou pensar se eu não tenho o que comer? Então, é tênue isso, sabe? É muito complexo fazer com que nós tenhamos uma reversão cultural e uma reversão das situações, mas a gente tem que entender que como seres humanos temos neuroplasticidade, temos capacidade de mudança. Se houver esforço, nós mudamos. Então é nesse esforço que a gente tem que se prender e dizer assim, eu vou dar conta dessa mudança. E aí voltando, né, para que você desenvolva essa análise, tá, eu estou nessa postura extrativista, em que me tiram, eu dou um pouco, me tiram, eu dou um pouco, me tiram, eu dou um pouco e me tiram, ou eu estou numa situação inclusiva, olhando para o meu contexto e dizendo assim, desta terra eu tenho que fazer com que ela prospere. É esse o papel que nós temos que assumir como indivíduos. Indivíduos inclusivos. Indivíduos que eu olho e digo assim, eu tenho que fazer que essa terra prospere. E as pessoas que estão à minha volta eu também quero que prosperem. Então eu vou incentivar que todos prosperem, que todos tenham uma boa qualidade de vida, que todos se desenvolvam, que todos cresçam. E o crescimento de todos, com todos olhando e dizendo assim, nossa, que legal, vamos fazer isso. Esse movimento vai fazendo com que a coisa vá prosperando. Por isso que é tão importante, no meio em que você está, ter essa postura de vamos prosperar. Porque se todos assumirem a postura de reclamar, porque isso, porque aquilo, porque na minha empresa, não sei o que, isso não é uma postura que vai te possibilitar prosperidade. Vitimização não permite prosperidade, porque você não está buscando soluções, você está só buscando culpados. Então você vai ser
mais uma vítima daquele sistema e vai ser estratificado. Vão tirar de você. Agora, se você mudar essa postura e buscar a prosperidade no ambiente que você tá, em que na tua rodinha tu não fique mantendo esse tipo de conversa, mas que você vá lá e diga, não, vamos fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso vai fazer com que você prospere, as pessoas que estejam à sua volta prosperem, e isso vai fazer com que essa micro mudança vá levando ao mais. Eles têm uma analogia que eles fazem num dos estudos deles, que é numa cidade que é divisa México e Estados Unidos. O nome da cidade é Nogales, não sei se pronuncia assim. E eles mostram exatamente essa diferença institucional na cultura de cada pessoa. Que quando a gente olha para o sul dessa cidade, nós olhamos para o México. Quando nós olhamos o norte dessa cidade, nós estamos olhando para os Estados Unidos. E eles dizem que é nítido a diferença entre desempenho das pessoas, entre construção de propriedade privada, entre essa coisa de ter um interesse próprio, prosperar, se desenvolver e crescer, contra o sul dessa cidade, que é mais pobre, que as pessoas ficam acabando num nível de dependência, que não conseguem prosperar e tal. E aí eles fazem essa comparação para mostrar justamente que nada tem a ver, né, com, como eu falei lá no início, que nada tem a ver com a construção de tempo ou qualquer outra coisa assim. Porque se fosse, o que tu explica para cima ser bom, para baixo ser ruim? E aí eles reforçam essa postura institucional. E aí, linkando com o que eu estava mencionando do indivíduo, a postura do indivíduo. Nós precisamos partir da mudança individual, porque nós não vamos conseguir fazer uma mudança de cima para baixo, porque a mudança de cima para baixo exigiria uma mudança da instituição governo, uma mudança... Governo, quando eu falo governo, eu falo poder, né? Deveria haver uma mudança política. E é muito difícil que isso aconteça de lá para cá, porque fazer essa mudança não é do interesse dessa elite que governa. Não é do interesse deles. Eles querem manter o quê? A riqueza sobre as mãos deles, o poder sobre as mãos deles. Eles estratificam da população que produz, eles ficam mais ricos, a população que produz fica mais pobre e dependente deles. Então eles não têm estímulos para fazer essa mudança. Porque fazer essa mudança na concepção deles tornaria eles mais pobres, porque daí eu vou ter que produzir, eu vou ter que parar de extrair das outras pessoas, então eu tenho que... Não, muito mais fácil que eu, né, cobre mais impostos, que eu faça isso, faça aquilo. Porque se a gente for pensar, o aumento da carga tributária é a mesma coisa que faziam quando queriam extrair pau-brasil do Brasil. Vem aqui, pega e leva embora. Ah, mas é do Brasil. Ah, azar que é do Brasil. Eu vou indo aqui e pego pra mim. Cada vez que cresce mais carga tributária no nosso país, mais isso está sendo feito. E o que a gente pode fazer quanto a isso? Nada, né? Por vezes eu vou pagar imposto aqui da Plano A e eu digo, que tristeza, meu maior sócio é o governo e ele não me dá nada. Só mentira. Só que daí também não adianta a gente olhar para isso e se revoltar, sabe? Meu Deus, então eu não vou pagar imposto, eu vou fazer errado. Claro que não. Claro que não. Segue fazendo o que é certo, o que está dentro da lei. E entenda que a responsabilidade de conduzir, de que mesmo diante dessa extração tu tenha lucro, é tua. Vai lá, paga teus impostos em dias, dorme com a tua cabeça tranquila no travesseiro, busca leis que, se houver algum mecanismo de pagar menos imposto dentro da lei, tu vai pagar. Mas seja honesto, porque senão tu tá indo no mesmo lado que eles. Ah, eu não concordo, então eu não vou fazer. Tá sendo errado da mesma forma que eles erram. Tá sendo ilegal, né? Assim, no sentido, tá bebendo da mesma fonte. Então vai lá, faz as coisas certas. Isso é uma coisa que a gente tem muito aqui na Plano A. Para quem não sabe, eu tenho um escritório de contabilidade, né? Que atende só infoprodutores, pessoas que vendem curso online. E a gente prega muito por isso. Nós vamos achar toda forma de fazer com que tu pague menos, só que esteja dentro da lei. Por quê? Porque é o correto a ser feito. É o justo. E uma das coisas... O justo no sentido de... Tá na legislação, eu tenho que cumprir. Porque justo eu também não acho. Porque... a gente entra nesse processo da estratificação, né?
E aí isso desestimula a produção. E desestimulando a produção, desestimula a prosperidade. Desestimulando a prosperidade, desestimula uma boa qualidade de vida. Então é importante a gente perceber que prosperar, empreender, ganhar dinheiro, isso gera um ciclo virtuoso que por vezes a estratificação não permite. Enfim, né, era essas as construções que eu tinha para hoje. Eu achei muito interessante, porque quando eu fui ver quem é que tinha ganhado o Nobel, eu fico muito feliz de ver que não são estudos tecnicistas, estudos normativos que vão pegar lá uma fórmula, vão deduzir aquela fórmula e vão dizer assim, isso aqui é o racional. É diferente disso, são estudos que vão olhar, né, a vida como ela é. E olhando a vida como ela é, a gente consegue tirar boas conclusões para nós, como pessoas, como seres humanos, para que nós possamos aprender a partir dessa perspectiva real e não ilusória. E cada vez mais isso tem acontecido. O Nobel de Economia, ele tem vindo cada vez mais com essa pegada de vamos incentivar as pesquisas que olhem para o mundo como ele é e não para o que deveria ser. A gente tem que entender o contexto para que a gente tenha armas para tentar mudá-lo. E, por exemplo, com essa construção toda e com essa discussão que nós tivemos aqui, nós saímos com boas conclusões. Eu preciso, na minha vida, ter uma instituição inclusiva e não uma instituição extrativa. Eu preciso olhar e construir esta minha terra. E isso vai nos dando possibilidades de grão por grão implementando essa mudança. Então, nos gera uma ótima reflexão. Por quê? Porque é real. Não é uma fórmula que foi desenhada lá, deduzida lá e tal. Então, eu acho muito interessante, assim, eu fico muito feliz de ver que cada vez mais esses prêmios, eles têm beneficiado esse olhar real, esse olhar em que há uma preocupação constante com entender o mundo como ele é e buscar soluções diante de como ele é. São soluções fáceis? São soluções simples? Não. Se fosse fácil e simples, a primeira coisa que nós faríamos é na nossa vida. E é óbvio que muitas pessoas gostariam de mudar seu comportamento, mas não conseguem. E aí, por que não conseguem, né? Enfim, e aí a gente poderia entrar em vários outros tópicos sobre autocontrole, sobre motivação e tal, que tem muitos estudos por aqui. Então, a mudança, ela não é uma mudança rápida nem simples, mas a gente tem que começar a dar o primeiro passo. E eu espero que, com tudo que a gente conversou hoje, você consiga dar esse primeiro passo. E dando esse primeiro passo, não fica olhando para a mudança global que você tem que fazer, mas identifique qual é a mudança que você precisa começar hoje. Uma mudança simples, por exemplo, no seu trabalho, você só faz o trabalho operacional. Eu chego, faço o que eu tenho que fazer e vou embora. Qual é o teu primeiro passo? Deixa de ser um robô. Sai do piloto automático. Olha e diz assim, o que eu posso estudar para me tornar melhor no que eu estou fazendo e deixar de ser um robô e fazer isso com realmente embasamento, entendimento do porquê que eu estou fazendo isso. E como que esse entendimento vai fazer com que eu tenha maior autoridade na empresa que eu trabalho e pode fazer com que eu me desenvolva. Não espere que as pessoas sentem do teu ladinho e digam assim, oi, bonitinho, eu vim te trazer aqui tudo prontinho que você precisa estudar. Não. Vai partir de você. Vai partir de você. É interessante, esses dias eu estava pensando sobre isso. Muitas vezes, por causa do contexto em que nós vivemos, nós achamos que o que nós fazemos já é esforço demais. Eu já me entrego demais. Eu já faço muito e eu não sou reconhecido. Será que você já faz muito? Será que você está se esforçando quanto que você deveria se esforçar? Ou é só porque no contexto que você vive, você já é uma pessoa que se esforça mais que os outros? Só que talvez esse esforço não seja realmente um esforço a ponto de gerar diferenciação. Por exemplo, pode ser que tu olhe e diga assim, eu me esforço muito, eu faço tudo que me peçam, eu entrego tudo em dia, eu cumpro meu horário. Isso é o básico. Isso está na média. O que é ir para o próximo nível? Então é isso que você precisa tirar dessa discussão que eu estou trazendo hoje, sabe? É não olhar para o todo, mas é olhar no todo que eu digo assim, nossa, eu quero mudar a minha vida e eu quero tudo isso aqui e eu quero ter milhões. Não, para. Respire e não pira, como eu brinco com meus mentorados. O que eu posso fazer hoje? Hoje.
O que eu posso estudar? O que eu posso melhorar no meu desempenho? E qual é o esforço que eu preciso implementar para fazer essa mudança? Que seja um passo além do que eu estou vendo no meu redor. O que é isso? Qual é esse passo? Identifique esse passo. Identificando esse passo, você começa a sair e começa a fazer uma institucionalização inclusiva na tua vida. Porque se você prospera, a empresa que você está prospera, há um ciclo virtuoso. Tu incentiva outras pessoas a prosperar. E isso é o que a gente quer. Prosperidade. Portanto, desejo prosperidade à sua vida. Mas para que haja prosperidade tem que ter ação. E é nessa ação que nós temos que olhar diariamente. Que você entre em ação. Porque sonhos sem ação são apenas abstrações. Que você saia da abstração e que você faça o que precisa ser feito com todas essas reflexões que nós trouxemos hoje.